Para mim. Eu estou bastante encorajado. A única coisa que eu quero relembrá-los é de que duas coisas são bastante cruciais, que vocês devem se lembrar a todo tempo. O Filho unigênito de Deus é a corporificação de Deus. E o Filho primogênito de Deus é a propagação da vida. Por favor, se lembrem destes dois pontos. Estou tão alegre em ver que Paulo, na sua primeira mensagem do Evangelho, ele pregou não apenas Cristo a partir do Velho Testamento, mas também o Cristo ressurreto. Até mais, ele pregou o Cristo ressurreto como as coisas santas e fiéis. Eu realmente creio que muitos de nós aqui temos estado no cristianismo por anos e nunca ouvimos uma pregação que nos fala que Cristo em ressurreição é todas as coisas santas e fiéis. Aleluia. O irmão Samuel, lá, a sua palavra é certa. Tudo o que Paulo nos aponta na sua pregação do Evangelho aqui precisa de todas as 14 epístolas para definir. É realmente assim. Se vocês quiserem saber quais são as coisas santas e fiéis que Cristo é na sua ressurreição, você precisa ir estudar todas as 14 epístolas de Paulo. Muito bom. Obrigado. Agora, nesta manhã, nós vamos estudar primeiramente o capítulo 14 e na sessão seguinte nós abrangeremos o capítulo 15. Eu não creio que nós tenhamos o tempo para abranger todos os pontos de cada capítulo deste livro longo. E o meu encargo é ter um estudo de vida deste livro, não tratando de todos os pontinhos, como Davi era um homem segundo o coração de Deus e assim por diante. Eu realmente quero estudar este livro com vocês para lhes mostrar todos os pontos cruciais e todas as linhas e pontos a respeito da economia de Deus do Novo Testamento. Em outras palavras, todos os significados dispensacionais. Mas vocês têm que entender que esta palavra dispensacional não significa algo relacionado a eras, períodos de tempo, coisas do caminho de Deus, modos de Deus tratar com as pessoas. Não quero dizer isto quando uso a palavra dispensação. Toda vez que a palavra dispensação é usada em nossas mensagens, ela denota o arranjo divino de Deus na sua economia divina. Esta palavra dispensação denota o arranjo divino na economia eterna de Deus. Aqui neste livro, vocês podem ver que está cheio de arranjos divinos, de acordo com a economia eterna de Deus. Atos é um livro que trata da economia de Deus. Eu digo novamente, tal definição provavelmente nunca existiu no cristianismo. Atos não é um livro meramente de atos. Atos é um livro nos mostrando a dispensação de Deus, nos mostrando a economia de Deus, nos mostrando o arranjo divino na economia, no plano eterno de Deus. Este é o meu encargo. A todo tempo eu estava caçando alguma visão sobre este capítulo, sobre o arranjo divino na economia de Deus. Agora, nós chegamos no capítulo 14. Parece que no capítulo 14 vocês não podem ver muito a respeito do arranjo divino da economia de Deus. Todavia, se vocês penetrarem nesse capítulo,
vocês ainda poderão ver algo. Bem, o capítulo 14 começa novamente do mesmo modo como antes, que Paulo e Barnabé entraram na sinagoga. E ali eles ganharam um seguimento e uma grande multidão dos que creram, tanto de judeus como dos gentios. Então, no versículo seguinte, o versículo 3, se nos diz que estes dois apóstolos testificaram a respeito da palavra, da graça do Senhor. Esta frase, a palavra da graça do Senhor, denota algum ponto dispensacional. O povo judeu, em todas as sinagogas, ao ler o Velho Testamento, aprenderam a saber. Vocês sabem, aprenderam a conhecer não a palavra da graça do Senhor. Eles aprenderam a conhecer a palavra do mandamento de Deus. Vocês podem ver? A palavra do mandamento de Deus, que pertencia à velha dispensação, ao arranjo divino, velho de Deus, da economia de Deus do Velho Testamento. Eu repito novamente, a palavra do mandamento de Deus. Isto pertence à velha dispensação da economia de Deus do Velho Testamento. Então, esta palavra foi mudada para a palavra da graça do Senhor. Certo? Na primeira parte dessa sentença. O Senhor se refere a quê? Se refere ao título divino usado na nova dispensação. O Senhor substitui Deus aqui. E graça substitui a lei. Certo? Na mente de todas as pessoas judias na sinagoga, não havia nada a não ser a lei. Essas pessoas só queriam aprender a palavra do mandamento de Deus. Mas Paulo pregava Cristo como graça. Portanto, em continuação, eles edificavam os novos crentes, testificando a palavra da vida. Não. A palavra da graça do Senhor. A palavra testificando significa muito para nós. Aqui não diz que eles ensinaram, mas eles testificaram. E isto significa, a palavra da graça já estava lá, existindo, certo? Ou a palavra da graça do Senhor já tinha sido pregada, certo? Portanto, já estava lá, existindo. Contudo, os dois apóstolos testificavam para eles. Eles testificavam para eles. Eu quero verificar com vocês. Novamente, eu quero dizer, estudar a palavra santa não é uma coisa fácil. Vocês têm que parar aqui e permanecer nesta palavra, testificar por algum tempo. Por que Lucas usa a palavra testificar e não pregar e não ensinar, certo? Por quê? Porque o que os dois apóstolos fizeram era testificar algo que já existia lá. E naquele tempo, não se esqueçam de que eles tinham apenas o Velho Testamento. Eles não tinham ainda o Novo Testamento. Você pode achar graça no Velho Testamento? Pense um pouco. Eu penso que todo o povo judeu vai dizer, não, no Velho Testamento nós não podemos ver graça. E nós não podemos ver... Tudo que nós podemos ver no Velho Testamento é a lei, Moisés, com todos os mandamentos. Então, esta
era a palavra do mandamento de Deus e não a palavra da graça do Senhor. Todavia, vocês veem, usando o Velho Testamento, Paulo testificou a palavra da graça do Senhor. Não a partir do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, mas a partir do Velho Testamento, certo? A partir do Velho Testamento. Mesmo a partir do Velho Testamento, Paulo testificou que a palavra da graça do Senhor já estava lá. Agora, sinto muito, Lucas não nos dá o registro. Eu realmente gostaria de ter uma fita sobre o testemunho de Paulo. Vocês não acham que isso seria maravilhoso? Se aquilo tivesse sido gravado e hoje, se pudéssemos ouvir aquela fita de como Paulo testificou a palavra da graça do Senhor mesmo a partir do Velho Testamento, bem, eu creio que hoje na restauração do Senhor, especialmente, nós publicamos 120 mensagens em Gênesis e 140 ou 160, me esqueci, mensagens sobre Êxodo. E nessas mensagens nós podemos achar muitas palavras sobre a graça do Senhor. Vocês não podem? Eu posso facilmente mostrar para vocês alguns versículos. Por exemplo, Gênesis 3:15. A descendência da mulher. Não é esta a palavra da graça do Senhor? Vocês sabem, depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e a Eva estavam assim, Eles estavam tremendo. Eles estavam se escondendo de Deus. E a voz de Deus soou. Adão, onde você está? Onde está você? Eles estavam o quê? Estavam morrendo de medo. Estavam morrendo de medo. Eles pensavam, certamente, Deus iria vir e eles iriam morrer. Mas, da boca de Deus, não saiu a palavra da morte, não a palavra do juízo, não a palavra de condenação saiu, mas a palavra da graça. E naquele tempo, aquelas duas pessoas trêmulas estavam odiando aquela serpente ao extremo. Vocês não pensam isso? Mas, Gênesis 3:15, naquele versículo, Deus condenou a serpente e deu, tanto para Adão como para Eva, uma palavra de graça, que haveria o quê? Uma descendência da mulher. Isto é, Eva, você não precisa morrer, você terá uma descendência. Eu creio que naquele tempo, Eva pensou que aquela mulher significava ela. Você terá uma descendência? Se eu fosse Eva, lá, ouvindo esta palavra, eu ficaria feliz por dentro. Eu estou certa que não vou morrer, eu vou ter uma descendência. E esta descendência minha esmagará a cabeça daquela serpente. Não é esta a palavra da graça? Paulo testificou a palavra da graça do Senhor. Então, uma outra descendência, certo? A descendência em Gênesis 3:15 era bastante boa. Mas em Gênesis 12 há uma descendência de Abraão. Na sua semente, na sua descendência, Abraão, toda a terra, com todas as famílias serão abençoadas. Pense um pouco. Não é esta a palavra da graça? É esta a palavra da lei? Não. Esses judeus tão cegos. Sinto muito dizer isto. Vocês, os irmãos hebreus, me perdoem por dizer isto.
os judeus cegos. Eles não tinham a luz para ver isto. O Velho Testamento está cheio da palavra, da graça do Senhor. Não apenas a lei, Moisés, mas a descendência da mulher, a descendência de Abraão. Não é isto maravilhoso? Eu não tenho tempo. Se eu tivesse o tempo, eu não sou Paulo, claro, não posso me comparar com Paulo. Contudo, eu ainda posso me gabar de que eu posso catar todas essas palavras da graça do Senhor no Velho Testamento. Puxa, um filho nascerá de uma virgem, e o seu nome será chamado Emanuel. Não é isto uma palavra da graça? Um filho é nascido, e um filho se nos deu, e o seu nome é chamado o Deus Poderoso, o Pai da Eternidade. Não é esta uma palavra da graça? Tem demais palavras da graça do Senhor no Antigo Testamento, mas eu não era Paulo. Puxa, esta pessoa excelente, eu não posso saber de que modo ele cavou para fora todas estas coisas santas e fiéis, se referindo ao Cristo ressurreto. Vocês veem? Vocês sabem, no capítulo anterior, no capítulo 13, ele estava pregando o Cristo ressurreto, certo? Ele estava pregando o Cristo ressurreto. Ele estava pregando o Cristo em ressurreição. Por meio de quê? Por meio de tal versículo, as coisas santas e fiéis de Davi. Quem pode entender que aquela frase, as coisas santas e fiéis de Davi, se referem a Cristo em ressurreição? Ninguém pode fazer isto. Ele era o mineiro mais excelente e o mais esperto, o melhor mineiro. Ele cavou as coisas lá das profundezas, e ninguém pode fazer isto. Quando nós estávamos no capítulo 2, nós não estávamos excitados. Nós estávamos excitados com a pregação de Pedro, certo? Pedro era tão grande, tão grandioso, ao dar tal mensagem sobre o Cristo ressurreto. Quando estávamos lá, nós ficamos excitados. Mas quando chegamos no capítulo 13, o que vocês acham? Maravilhoso? Apenas maravilhoso nesses 2 dias. Antes desses 2 dias, eu creio que todos vocês apreciavam o capítulo 2. Vocês não tinham apreciado o capítulo 13, porque o que é revelado aqui, vocês não têm os olhos para ver. Vocês têm apenas os olhos superficiais para ver o que é revelado no capítulo 2. O capítulo 2 é maravilhoso, excelente, mas na superfície. Vocês podem ver isto, mas aqui, o escavar de Paulo é maravilhoso. Número 1, o seu escavar nos mostra em ressurreição, Cristo se torna o Filho primogênito de Deus. Eu devo lhes dizer, no cristianismo todo, talvez seja bastante difícil para vocês ouvir de que a ressurreição de Cristo é até o seu nascimento. Vocês já ouviram isso alguma vez? Vocês já ouviram isso alguma vez? Na sua ressurreição, Cristo nasceu. Ele nasceu. Na sua ressurreição, Deus gerou Cristo para ser o seu filho, o filho primogênito. E o filho primogênito não é para a corporificação da vida divina, mas para a propagação da vida divina. Porque quando ele nasceu na sua ressurreição, todos nós nascemos com ele. Vocês podem ver em algumas mensagens, em outras ocasiões já lhes disse, que naquela mensagem,
Naquele nascimento, no nascimento do Cristo ressurreto, este nascimento era universal. E este nascimento, e este parto, ainda está ocorrendo hoje. Mas, de qualquer modo, o escavar de Paulo é bastante profundo. Ele escavou que Cristo, na sua ressurreição, nasceu para ser um fator de propagação da vida divina. Ele nasceu para ser o Filho primogênito de Deus para a propagação, a reprodução da vida divina. Número 1. Número 2, também, vocês veem? Paulo escavou que Cristo, na sua ressurreição, se tornou todas as coisas santas e fiéis. Todas as coisas e dignas de confiança e certas. Ontem à noite eu estava pensando, especialmente o povo pentecostal gosta de pensar, eu gosto de pensar sobre as misericórdias certas, nós desfrutamos isso e cantamos isto muitas vezes, mas nós nunca soubemos o que são as coisas, as misericórdias certas. Hoje, nós pensamos que as misericórdias certas são apenas a pena de Deus, a compaixão de Deus. Deus tem pena de nós. Isto são as misericórdias certas. Isto é baixo demais, baixo demais. As misericórdias certas de Deus não são nada a não ser Jesus. Não Jesus no seu primeiro nascimento, mas Jesus no seu segundo nascimento. Jesus na sua ressurreição. Puxa, o escavar de Paulo. Eu realmente o admiro. Eu certamente admiro o estudo da Bíblia por ele. Aleluia. Portanto, eu estou contente de que no seu teste, vocês certamente penetraram nesta mensagem. Você pode me dizer que Paulo aqui pregou o Cristo todo inclusivo. Estou tão contente. Mesmo este irmão, ele nos disse todos os itens de 1 Coríntios. Certo? Aleluia. Maravilhoso. Portanto, aqui, também, na palavra da graça do Senhor, há a denotação da mudança da dispensação. Nas sinagogas, certo? Mais tarde, vocês verão que Tiago se referiu a esta questão. Por gerações, os judeus tinham lido o Velho Testamento nas sinagogas. O que eles ouviram era totalmente algo da palavra do mandamento de Deus. Eles nunca tinham ouvido a palavra da graça do Senhor. Vocês se lembram de que quando o Senhor proclamou o jubileu do Novo Testamento em Lucas capítulo 4, o Senhor fez a mesma coisa. O Senhor catou uma palavra da graça de Isaías. Certo? Portanto, aqui, esta frase, eu lhes digo, indico fortemente uma mudança de dispensação, uma mudança do arranjo de Deus na sua economia. É claro, nós não temos tanto tempo para tratarmos de todas as coisas. De qualquer modo, agora nós podemos prosseguir adiante. Para vermos a sabedoria de Paulo ao pregar isto. No capítulo 13, ele pregou principalmente aos judeus, baseado sobre a revelação do Velho Testamento a respeito de Cristo, certo? No capítulo 13. Agora, no capítulo 14, ele está pregando aos gentios, certo? Especialmente aos gregos. Vocês podem ver aqui que a pregação dele para os gentios gregos é baseada na criação de Deus.
na criação de Deus. Ele pregou desta maneira. Ele disse: não nos adorem, algo assim, como Deus. Nós também somos homens, como vocês, trazendo boas novas para vocês, de que vocês devem se voltar destas coisas vãs, desses ídolos, para o Deus vivo. Ouçam, o qual fez os céus e a terra e o mar e todas as coisas nelas. Não apenas isto, mas também o qual, por todas as gerações, permitiu que a todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas isto ainda não tocou tanto nos corações dos ouvintes. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos corações de fartura e de alegria. Uma pregação muito boa. Baseados na criação de Deus, ele no fim tocou no sentimento dos ouvintes. Muito curto, breve, contudo, bastante revelação. Nós temos que aprender. Paulo não usou parábolas, histórias de marinheiro, mas uma mensagem tão curta, tão breve, mas com tanta revelação, que Deus é o Criador de todo o universo. E não apenas isto, e tão tocante, tão cheio de inspiração, tocando o coração da audiência. Todas as gerações. Deus deixou vocês, as pessoas, ir nos seus próprios caminhos. Deus nunca os puniu, mas aqui Ele fez muitas coisas boas, fazendo bem para vocês, dando-lhes chuva dos céus e estações frutíferas, certo? E também, com todas as coisas boas, Ele encheu o vosso coração com alimento e alegria. Um bom pregador. É maravilhoso. Nós temos que aprender. Não estudem as escolas teológicas de hoje. Vocês devem ir para o seminário de Paulo para estudar a partir dele. Bem, então, eu repito novamente. Quando vocês chegam numa audiência de um grupo que conhece o Velho Testamento como os judeus, vocês não precisam pregar o Evangelho para eles, baseado na criação de Deus, dizendo-lhes que Deus é o Criador. Eles vão dizer: nós já sabemos disso. Nós podemos lhe ensinar estas coisas. Mas, ouçam, no capítulo 13, Paulo pregou segundo o Velho Testamento, conhecido pelos judeus por gerações. E Paulo lhes mostrou não a criação de Deus, não as coisas boas que Deus fez para eles, mas lhes mostrou Jesus em ressurreição. Vocês podem ver isto? É crucial. Agora, neste capítulo, Paulo veio para os gregos, para os gentios gregos. De que maneira ele pregou? Ele pregou para aquelas pessoas filosóficas, pensativas e lógicas, dizendo-lhes como Deus é o Criador do céu e da terra e do mar e de tudo o que neles há, nessas três categorias. E Paulo lhes mostrou como Deus era bom, a todo tempo fazendo o bem,
dando-lhes a chuva, dando-lhes as colheitas, para que os corações deles pudessem ser cheios de alimento e alegria. Vocês devem considerar quão sábio era este apóstolo ao pregar o Evangelho desta maneira maravilhosa. Ele não apenas operou milagres. Eu não presto atenção para os milagres, mas estúpidos gregos, eles prestaram atenção para os milagres imediatamente. Daí eles consideravam Barnabé e Paulo como o quê? Como deuses. Eles pensavam que Barnabé era Zeus, e eles pensavam que Paulo era Hermes. Provavelmente muitos de vocês conhecem esses dois nomes, certo? Estes são os nomes da mitologia dos deuses. Em grego, da mitologia grega. Os livros de referência nos dizem que Zeus era o deus principal da mitologia grega. E este Zeus era equivalente a Júpiter, que era o deus principal da mitologia romana. E Hermes era, ouçam, o arauto, o mensageiro, o orador por todos os outros deuses. Ele relata as coisas por todos os outros deuses. Então, eles deram o título de Hermes para Paulo, porque Paulo tomou a liderança no falar. Então, eles deram o título de Zeus a Barnabé. Eu creio porque Barnabé tinha uma aparência melhor e uma estatura maior do que Paulo. Vocês sabem, em Coríntios, Paulo nos diz que a estatura dele não era tão grande, nem tão boa. Portanto, os gregos consideravam Barnabé com uma aparência melhor e uma estatura maior. Ele deve ser o líder, o Deus líder. Portanto, eles lhe deram esse título, Zeus. E Paulo era eloquente no falar. Vocês sabem que o dicionário nos fala que Hermes cuida da eloquência no falar. E ele cuida também do comércio, do trânsito, das estradas e do desenvolvimento da ciência e também da fortuna. Portanto, como Paulo estava falando, e este aí deve ser o Hermes. Ele estava falando para nós o que fazer, como desenvolver e assim por diante. É bastante significativo, certo? E este Hermes equivale ao Mercúrio latino, o qual era novamente o arauto, o orador, o repórter dos deuses da mitologia romana. Agora vocês podem ver que tipo de caráteres estes dois apóstolos expressavam. É maravilhoso, maravilhoso, certo? Numa certa extensão, as pessoas até os consideravam como deuses na sua mitologia. Eu apenas digo isto. Esqueçam tudo isto. Vamos voltar para a mudança da dispensação. Então, nós temos que chegar no ponto. Eu quero gastar um pouco mais de tempo neste ponto. Isto é bastante crucial. Isto foi logo depois do versículo 21. Vocês veem? Aqui há um título que separa o versículo 21
Aqui diz, e trazendo as boas novas para aquela cidade, e tendo feito um número considerável de discípulos. Daí eu inseri o título aqui. E estabelecendo os discípulos e designando presbíteros em cada igreja no caminho de volta a Perge. Eles retornaram a Listra, número 1, e a Icônio, número 2, e para Antioquia. Aqui é uma outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia, não a Antioquia na Síria. Vocês veem? Esta Antioquia é na Ásia Menor, não a Antioquia na Palestina. 3 cidades, Listra, Icônio e Antioquia, estabelecendo as almas dos discípulos. O negócio estranho aqui é que os apóstolos aqui não estabeleceram os espíritos dos discípulos. Eles estabeleceram as almas dos discípulos, rogando-os que continuassem na fé, e dizendo que, por intermédio de muitas tribulações, devemos entrar para dentro do reino de Deus. Tudo isto requer tempo para nós permanecermos aqui. A única coisa que posso lhes dizer é esta. Aqui, o interesse de Paulo não é para o espírito dos discípulos, mas as almas. Vocês têm uma nota aqui. Para poupar tempo, eu não preciso ler a nota, mas vocês devem estudá-la. A nota lhes diz que a alma do homem é composta da mente, emoção e da vontade. Portanto, estabelecer as almas do discípulo é estabelecer estes 3 elementos do nosso ser. Estabelecer a nossa mente, emoção e vontade. Eu dei uma definição bastante breve deste estabelecimento. É melhor vocês estudarem isto. E rogando-lhes que continuassem na fé. Neste versículo, vocês têm 3 palavras cruciais: almas, fé e o reino. Vocês ainda se lembram? No capítulo 13, eles rogaram aos discípulos que continuassem na graça, certo? Mas aqui, eles rogaram aos discípulos que permanecessem na fé. Vocês devem perceber, continuar na graça não é tão difícil, tão profundo como continuar na fé. Aqui, agora, vocês devem me dizer o que é a fé. Sem dúvida, esta é a fé objetiva, não a subjetiva. Vocês sabem, um dia aqui eu salientei muitas e muitas vezes o que é a fé objetiva, o que é a fé objetiva, e vocês me falaram segundo aquela definição. Agora, vocês ainda se lembram daquela definição? O que é a fé objetiva? Certo. Com isto vocês podem ver que isto é muito mais profundo do que continuar na graça. Certo? Continuar na graça é simplesmente desfrutar o Deus triuno. Mas continuar na fé requer-se não apenas o exercitar do seu espírito para desfrutar o Deus triuno, mas você também tem que exercitar a sua mente, exercitar a sua alma para aprender a estudar, a conhecer a revelação do Novo Testamento. A revelação inteira do Novo Testamento é a fé objetiva. Sinto dizer que hoje, na pobre situação entre os cristãos de hoje, ninguém sabe. E sinto dizer, mesmo os pregadores, os ministros, certo? Os mestres da Bíblia, mesmo eles não sabem qual é a revelação inteira
do Novo Testamento a respeito da economia de Deus do Novo Testamento. Que situação lamentável. Eles não conhecem. Então, como é que eles podem continuar nela? Certo? Portanto, aqui é uma espécie de melhoramento no rogo do apóstolo. Primeiramente, ele rogou aos crentes no capítulo 13 para continuarem no desfrute do Deus triuno como graça. Agora, neste capítulo, ele rogou aos discípulos a continuar, em quê? A continuar na fé. A conhecer, em conhecer a revelação inteira do Novo Testamento a respeito da economia de Deus do Novo Testamento. É bastante estranho. É profundo demais. Profundo demais. Mas não se esqueçam de que estes crentes se tornaram crentes em menos do que um ano. Em menos de um ano. Eu creio que foi no mesmo ano, primeiramente, Paulo e Barnabé visitaram Listra e Licaônia e Antioquia, e as igrejas foram levantadas lá. Daí eles foram embora e seguiram adiante para as outras cidades. E não levou muito tempo para eles voltar, certo? Eles voltaram para estas 3 cidades, Listra, Icônio e Antioquia. E eles voltaram para rogar aos discípulos de lá, não somente para continuar na graça, mas também para continuar na fé. A palavra continuar na graça foi dada simplesmente aos novos convertidos, no capítulo 13. Logo depois que foram salvos, Paulo lhes rogou que se conservassem no desfrute do Deus triuno, no capítulo 13. Mas aqui, estes crentes foram salvos e eles permaneceram na graça por algum tempo. Sem dúvida, naquele período de tempo, certamente, de acordo com todas as indicações, eles aprenderam muito do Novo Testamento de Deus, o qual se tornou o próprio conhecimento da fé que eles tinham tomado, que eles tinham adquirido. Vocês podem ver isto? E este realmente é um melhoramento do lado dos crentes. Então, baseado nisto, Paulo lhes rogou a continuar na fé, não somente na graça. Então, ele continua para dizer: e por meio de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Bem, amados santos, eu preciso lhes dizer, honestamente, novamente, eu digo, eu estudei esta questão do reino de Deus nas Escrituras por mais do que meio século. E eu gastei 7 anos e meio permanecendo com a Assembleia dos Irmãos Unidos. Eles eram famosos, vocês sabem, no conhecimento e ensinamento do reino de Deus. Se vocês tiverem uma cópia da Bíblia de referência de Scofield, vocês verão que naquela Bíblia de Scofield, ele fala de muitos pontos a respeito do reino de Deus. É claro, provavelmente muitos de vocês realmente sabem de que o ensinamento de Scofield era 90% baseado nos Irmãos Unidos. E eu obtive este ensinamento da mesma origem. Eu estudei esta questão sobre o reino de Deus. Até agora eu quero lhes dizer, a maioria dos mestres no passado entendem que o reino de Deus é simplesmente uma esfera de governo para Deus ser o rei, para governar
as pessoas, certo? Eu creio que este tipo de entendimento talvez ainda esteja dentro de vocês. O que é o reino de Deus? É uma esfera, certo? Uma esfera para Deus reinar, governar sobre o seu povo. Isto é o reino de Deus. Eu não vou dizer que este tipo de entendimento seja absolutamente errado, mas eu devo dizer, segundo o meu estudo, que isto é totalmente superficial demais. Superficial demais e natural demais. Não é tão profundo. Não é tão profundo. Agora, vamos voltar para este versículo. Paulo rogou aos crentes a continuar na fé, para perceber, certo, que eles devem entrar para dentro do reino de Deus, por intermédio, através de muitas tribulações. Pense um pouco agora, pense um pouco. Você crê que o apóstolo Paulo apenas queria dizer que há uma esfera do governo de Deus, certo? E que Deus é um rei lá. E todos nós estaremos lá para ser o povo de Deus, sob o governo divino de Deus. Portanto, para entrar naquela esfera, nós devemos nos esforçar, certo? Através de muitas tribulações. Vocês me entendem, certo? Vocês creem nisso? Vocês creem que este era o pensamento de Paulo? Dan, sim ou não? Não. Bem, se você diz não, então qual é o pensamento de Paulo? Ao ordenar estes discípulos, segundo a sua exortação, estes discípulos eram bastante bons, eles estavam indo bem. Eles não apenas estavam continuando na graça de Deus, mas também na fé. Na fé. Vocês sabem, segundo 1 Timóteo capítulo 3, Paulo instruiu Timóteo como designar os presbíteros e os diáconos. A respeito dos diáconos, Paulo ordenou Timóteo dizendo: alguém que quer ser diácono deve saber como reter o mistério da fé. Se você quer ser um diácono da fé, diácono da igreja, você deve saber como reter o mistério da fé. Aqui, todos os discípulos foram exortados por Paulo a continuar na fé. Vocês devem saber que tal exortação é muito mais elevada e muito mais profunda do que a exortação de continuar na graça. Estudar a Bíblia não é tão simples. Não é tão simples. Vocês devem comparar os versículos, comparar os contextos, certo? No capítulo 13, a exortação era para a continuação da graça. Mas aqui se trata da continuação na fé. Portanto, estes que estavam sendo exortados aprenderam muito a respeito das coisas divinas. Estes, entre mentes, também foram exortados a entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Então, qual era o pensamento de Paulo em tal exortação? Pense um pouco. Eu não vou dizer que não havia pensamento dentro de Paulo de que o reino de Deus era uma esfera na qual Deus governa sobre o seu povo.
Eu não vou dizer que não havia tal pensamento dentro de Paulo, quando ele exortou desta maneira. Não vou dizer isto. Mas eu vou dizer isto. Este não era o pensamento principal a respeito do reino de Deus, pelo qual ele exortou aqueles discípulos avançados. Então vocês dirão, irmão Lee, qual era o pensamento principal de Paulo? Bem, deixe-me lhes dizer, não é tão fácil. Primeiramente, eu lhes dei. Vocês devem considerar, nos evangelhos, em Marcos, em Lucas, nós estudamos que o reino de Deus é, na realidade, uma pessoa, certo? O reino de Deus não deve ser uma esfera física, visível, para Deus reger, governar o seu povo por dentro. Não é uma coisa física. Mesmo o Senhor Jesus falou para os fariseus em Lucas 17, vocês não devem dizer, eis aqui o reino, eis ali o reino, porque o reino é totalmente invisível, certo? O reino é algo invisível. E em Lucas 17 nós apontamos que o reino de Deus, substancialmente falando, é simplesmente Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo. Ele é o reino de Deus. E nós temos salientado fortemente que nos evangelhos o Senhor Jesus, como a pessoa, era a semente do reino. Ele se semeou como a semente do reino. E o desenvolvimento desta semente como o reino está em Atos. E a continuação do desenvolvimento está em todas as epístolas. E a consumação, que é a colheita, está em Apocalipse. Certo? Portanto, baseado nisto, você pode ver que o reino, basicamente falando, na mente do Senhor e na mente de Paulo, não era uma esfera física como nós pensamos. É algo espiritual, algo divino e até mesmo algo pessoal. O reino é Cristo, é a pessoa de Cristo. É a semente semeada para dentro do coração do seu povo escolhido. O nosso coração é o campo, é a terra para a semente crescer e se desenvolver. E isto foi semeado nos 4 evangelhos e se desenvolve, certo? E começa a se desenvolver em Atos e continua a se desenvolver nas epístolas e se consuma na colheita no livro de Apocalipse. Esta é a definição adequada do reino. Se é assim, então, o que é entrar no reino de Deus? Pense um pouco. O que é entrar no reino? Isto é, entrar no desfrute pleno de Cristo como o reino. Hoje, muito poucos cristãos realmente entendem o que é desfrutar Cristo como o reino. Eu lhes digo, o universo inteiro está se opondo ao povo de Deus para eles entrarem no desfrute pleno de Cristo como o reino. O judaísmo
foi utilizado, usurpado por Satanás para frustrar esta questão. E sem dúvida, através de todos os séculos, qualquer tipo de religião, os muçulmanos, catolicismo, protestantismo, qualquer tipo de ismo, eu lhes digo, todos foram usurpados pelos inimigos, pelo inimigo, para frustrar o povo de Deus de entrar no pleno desfrute deste Cristo todo inclusivo, como o reino de Deus. Não se esqueçam, no começo do capítulo 1, naqueles 40 dias, certo? O Senhor Jesus ensinou os discípulos a respeito do reino. Sobre o quê? Sobre o desfrute pleno de si mesmo, como o reino de Deus. Amados santos, eu detesto de que o tempo é tão breve. Esse tipo de mensagem requer 2 ou 3 horas mais. Pense um pouco. Pedro e João, aqueles 120, todos foram levados para o Senhor, certo? E eles receberam o Espírito essencial dentro deles, para a vida deles, para o viver deles, para a existência deles. Eles estavam lá, seguindo Jesus Cristo. Vocês creem que naquele tempo eles tinham entrado no pleno desfrute do Cristo ressurreto como a esfera de governo de Deus? Procurem me entender. Eu repito novamente. Em Atos capítulo 1, nos primeiros poucos versículos, naqueles 40 dias, vocês creem que aqueles crentes, incluindo Pedro e João e assim por diante, entraram no pleno desfrute do Cristo ressurreto como a esfera de governo de Deus? Digam. Não. Não. Em absoluto, não. Portanto, naquele tempo, eles tinham que entrar nessa esfera. Que esfera? A esfera do desfrute. A esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto como a esfera de governo do reino de Deus. Agora vocês podem ver. Então, Pentecostes chegou. E naquele dia, Pedro se levantou. E vocês verão, puxa, Pedro, no dia do Pentecoste, certamente tinha entrado naquela esfera. E qual era aquela esfera? Aquela esfera era o pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso, como o quê? Como uma esfera para Deus governar o seu povo. Em Atos capítulo 2, quando Pedro e os outros 11 estavam pregando lá, eu lhes digo, aquilo era um quadro do reino de Deus. Vocês não percebem? Agora, olhem para Atos 2. Não era aquilo uma esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso? Como a esfera de governo de Deus. Sim, era para Pedro, João e todos os outros 120. Havia tal esfera. Aqueles 120 foram levados ou entraram em tal esfera. Que esfera? A esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso. E aquela esfera era o reino de Deus. Então, a religião judaica entrou para frustrar. Eu lhes digo, se naquele tempo, no capítulo 3, capítulo 4, capítulo
5, capítulo 8, se Pedro e João tivessem mostrado um pouco de fraqueza, eu lhes digo, eles teriam o quê? Eles teriam perdido o pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso. Se fosse assim, eles teriam o quê? Eles teriam saído do reino de Deus. Vocês podem ver isto? Bem, Pedro e os 120, no dia do Pentecoste, no capítulo 2, todos tinham entrado para dentro deste reino de Deus. E este reino de Deus era simplesmente a esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso, certo? E estes discípulos, então, no capítulo 14, os quais Paulo estava rogando, certo? Vocês creem que todos eles tinham entrado naquela esfera? Digam. Eu não creio, irmão. O que eu posso crer é que eles talvez estivessem a caminho. Portanto, o apóstolo os exortou. Vocês devem entrar. Vocês devem entrar naquela esfera. Vocês devem entrar naquela esfera. Que esfera? A esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso, o qual eu tenho pregado para vocês, como as coisas santas e fiéis, como a graça, como a vida eterna, e mesmo como o Espírito que dá vida, tão todo inclusivo. O pleno desfrute desta graça, desta vida eterna, deste Espírito todo inclusivo que dá vida, isto é a esfera do reino de Deus. Vocês ainda não entraram. Vocês estão a caminho, portanto, vocês devem entrar. Entrar através de muitas tribulações. Vocês devem se preparar, vocês devem esperar que muitas oposições serão levantadas, muitas tribulações ocorrerão a vocês. Mas vocês devem se esforçar para vencer todas as tribulações, para que vocês possam entrar na esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascenso como o reino de Deus para vocês. Ali, debaixo e com o desfrute de tal Cristo, vocês estarão totalmente debaixo do governo de Deus. Então vocês se tornarão o reino de Deus, e então terão a vida apropriada da igreja. E isto foi definitivamente indicado em Romanos 14. Em Romanos 14, vocês sabem, o apóstolo Paulo fala sobre a vida da igreja. Então ele diz, o reino de Deus não é comer nem beber, mas justiça, paz e alegria. Aqui vocês podem ver que o reino de Deus é simplesmente a vida da igreja. E a vida da igreja é simplesmente uma esfera de desfrute do Cristo ressurreto em ascensão. Eu espero que todos vocês tenham entendido isto. De qualquer modo, eu digo isto. Hoje à tarde, ao prepararem as suas lições, vocês devem cuidar de todas estas coisas para nos dizer o que é o reino de Deus, para dentro do qual todos os discípulos avançados devem entrar. Eles devem entrar. E mais um ponto, o tempo já acabou. Eu não posso tratar disso, mas eu vou mostrar para vocês. Vocês devem ler a nota, que baseado em tal exortação, o apóstolo estabeleceu e designou presbíteros em cada igreja. Não se esqueçam que estas igrejas eram somente tinham somente um ano de idade. Portanto, todos os presbíteros eram presbíteros nenês.
Como é que vocês podem esperar que dentro de um ano os cristãos pudessem crescer? É impossível. Portanto, eles eram presbíteros nenês. Eles receberam uma exortação muito boa, uma edificação muito boa. Eu apenas falo isto, vocês cuidem das notas. Agora a reunião deve ir para quem? Para esta sessão, certo? Bem, eu ainda espero que vocês cuidem do tempo. Vocês veem, nós podemos ter apenas 15 minutos para o compartilhar. Se vocês querem usar a tradução, sejam breves e muito sucintos. Eu ainda espero que todos aqueles santos que estão lá no fundo desta sessão, vocês participem.